E gente, seguinte, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Esse vídeo vai ser um formato diferente, porém eu vou usar essa introdução para explicar que formato é esse e como vai ser a partir de agora. Para quem não está acompanhando tanto na rede vizinha ou o canal do YouTube, eu criei um projeto com vocês que é o Devotional MYC. É um devocional que eu criei para eu e você criar mais intimidade, você fazer perguntas para mim de qualquer tipo e a gente também criar intimidade com Deus. A gente está finalizando 2024 lendo o capítulo de Provérbios, 31 capítulos, e em live eu li com vocês até o capítulo 7. Porém, estava acontecendo muitos erros na hora da transmissão, de queda, de alta, e eu ainda não estou sabendo o que houve, o problema que aconteceu. Então eu estou vindo aqui para gravar nesse formato de vídeo os nossos devocionais. Ou seja, eu vou deixar todos gravados e a cada dia eu vou soltando um para vocês, beleza? Então, no vídeo de agora, a gente vai ler o capítulo 8 e vai ter toda a interpretação como você viu aí pelo título e pela thumb. Fica tanto uma qualidade melhor, fica áudio melhor, imagem melhor para você assistir e eu creio que dá uma conectada também legal. Se você quiser fazer qualquer pergunta, digita nos comentários que nos próximos devocionais eu venho lendo e eu venho respondendo cada pergunta de vocês, beleza? Então a minha intuição aqui é sempre melhorar e deixar melhor também para você. Pensando nisso, já deixa seu feedback, comenta aí embaixo o que você achou da ideia. Vamos então aqui iniciar nosso capítulo 8 e na edição eu vou estar colocando a Bíblia aqui do meu lado para vocês acompanharem junto comigo, beleza? Então a gente vai ler esse capítulo 8 e eu vou interpretando junto com vocês cada versículo para a gente ir buscando mais sabedoria, entendendo mais e discernindo aqui o que a palavra de Deus diz pra gente. E gente, seguinte, então vocês estão vendo aqui a Bíblia desse meu lado aqui, beleza? E vocês vão acompanhando a leitura junto comigo na Bíblia da versão NVI, tá bom? Se a sua for diferente, o que importa, como eu sempre digo, é o conteúdo. Provérbios 8, versículo 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. 2. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ou seja, Salomão está escrevendo aqui como a sabedoria e o discernimento se comporta. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. 2. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. 3. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. E agora ele abre aspas, enfatizando como se a sabedoria e o discernimento estivesse falando essa frase. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tem coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Desse 1 ao 6 está sendo uma metáfora de como se a sabedoria e o discernimento estivessem falando essas coisas. 7. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. 9. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Por quê? O discernimento é quando você interpreta e sabe aplicar na sua vida. A sabedoria é quando você tem a experiência. E o discernimento é quando você sabe aplicar essa experiência à sua vida. Ou seja, se você teve a sabedoria e a experiência de fazer alguma coisa, o discernimento vai ajudar você a não errar novamente. Porque a sabedoria é o excesso de experiência. Quando você tem uma experiência, você quebra uma empresa, você está sendo experiente em estar quebrando uma empresa. Ou seja, a próxima empresa você já vai tomar os cuidados diferentes do que você tomou na primeira. E isso aumenta um degrau de sabedoria. E isso é em todas as áreas da sua vida. Então, quanto mais experiência, mais sábio você se torna. Mas o que adianta eu ter a experiência e a sabedoria e não saber aplicar isso na minha vida para eu saber resolver e ir para o próximo nível? E é daí onde entra o discernimento. É quando você tem o entendimento, o discernimento e sabe aplicar na sua vida para não repetir e cair no mesmo erro. E é por isso que ele fala no 9. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para quem tem o conhecimento. Então ele frisa aqui que o discernimento e o conhecimento são coisas separadas, são coisas diferentes, é o que eu falei. Experiência é sabedoria, conhecimento é sabedoria. Mas a forma que aplica na sua vida e saber fazer isso é o discernimento. 10. Prefiram a minha instrução do que a prata e o conhecimento do ouro puro. Ou seja, o conhecimento e a instrução de Deus tem que estar acima dessas coisas. Você tem que querer mais que isso, porque a sabedoria vale muito mais que ouro e prata, porque quando você tem sabedoria e discernimento, você tem acesso. E com o acesso você vai chegar no nível de ter a prata, de ter o ouro, de ter o diamante. Então, a sabedoria e o discernimento te dá acesso a esses lugares e posses como essas de prata, ouro e diamante.
diamante. E é por isso que eu te falo, se você hoje não chegou em um nível que você queria ainda, é falta de sabedoria, é falta de experiência, vai entrar em novos desafios, vai aprender, vai ganhar mais experiência, criar autoridade, repertório na sua vida. Quando você fizer isso, a consequência dessas coisas, se você souber e ter o discernimento de aplicar na sua vida, todo o ouro, toda a prata, todo o diamante, toda a riqueza dessa terra vai ser consequência dos seus atos. 11. Pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso aqui é autoexplicativo. Quem tem a sabedoria e o temor a Deus vai sempre odiar o mal, as palavras perversas, o orgulho, a arrogância. 14. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. 15. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, a quem me procura me encontra. Então, nesses versículos que a gente acabou de ler, Salomão coloca como se Deus estivesse falando com a gente. Se a gente buscar a sabedoria, como a única coisa que existisse na nossa vida, se a gente buscar isso, a sabedoria, o discernimento e ouvir a instrução de Deus, quando a gente faz essas coisas, o conselho de Deus é o seguinte: meu conselho é sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. É por intermédio de Deus, por buscar a sabedoria e o conhecimento, independente dela ser ruim ou mal. Porque você fala, nossa, então por que existe tanta gente ruim dentro da política? Ou porque tanta gente ruim às vezes está governando? Isso é pelo excesso de sabedoria, de experiência que aquela pessoa teve para entrar nesses esquemas e criar esse negócio muito bem organizado dentro da política, que a gente fala que é nojento e que a gente fala que não gosta, que é uma roubalheira, tudo porque eles aprenderam como funciona o jogo para entrar e permanecer naquele lugar. Porém, a justiça vai ser feita no final. Quem plantou isso vai colher. Não que Deus quisesse que essas pessoas estivessem lá, mas por eles terem buscado a sabedoria e ter buscado o discernimento, souberam e entenderam como aplicar essa estratégia para entrar no meio político, essa corrupção organizada dentro do poder. E é por isso que até hoje eles governam, porque para combater esse crime organizado, temos que se juntar com pessoas inteligentes e organizadas para combater todo esse sistema que existe ali dentro do poder. Isso eu estou dando um exemplo. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. 19. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Aqui é como se Deus estivesse falando. Salomão escreve como se Deus estivesse na nossa frente falando essas coisas. O Senhor me criou com o princípio de seu caminho antes das suas obras mais antigas, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existia fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava do seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ou seja, até o 32, se a gente der uma pausa aí, o que a gente entende? Se a gente der uma pausa, a gente vê que Salomão escreve como se Deus estivesse falando ali a época que ele criou e foi a criação da terra, onde ele dividiu todas as coisas, botou cada coisa em seu determinado lugar. Continuando, ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às
portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Finalizamos aqui Provérbios capítulo 8. O que a gente entende nesse capítulo no geral, fazendo um resumo e em seguida falando que atividade devemos fazer para aplicar nas nossas vidas desse capítulo 8. O capítulo 8, Salomão escreve ali algumas histórias como se fosse Deus em primeira pessoa falando com a gente: siga minha instrução, siga meus caminhos, se apegue a isso, ande pelo caminho certo. Sempre os primeiros capítulos de Provérbios ele reforça bastante isso, para você não se desviar no meio do caminho, porque se você se perde no meio do caminho, todas essas informações de seguir a instrução de Deus, no meio da sua trajetória, do seu plano para chegar num determinado lugar, você vai se perder no caminho. Ou você pode até chegar, mas quando chegar você vai perder o significado daquilo, porque o real significado é a causa que você faz para Deus. Mas quando você perde isso e pensa que está fazendo apenas por você, você se sente infeliz e não completo com aquilo que você está fazendo, porque o real motivo, o real sentido de todas as coisas é que quando você chegar num nível de prosperidade, a única coisa que você vai querer fazer é ajudar os outros. E aí você me fala, me prova, todos os bilionários hoje fizeram uma criação para ajudar as outras pessoas, nenhum deles guardou a riqueza para si mesmo. E se você souber algum, pode me falar, que assim eu vou saber e eu vou estar com essa ideia junto com você. Mas enquanto você não me provar que existe aí um bilionário que é egocêntrico, é feliz e é tudo para ele, você pode me mostrar que eu vou ver e vou falar, caramba, você tá certo. Mas eu te provo que todas as coisas têm uma causa, sempre é com a intenção de ajudar as outras pessoas. Ou seja, esse é o real significado de todas as coisas, é sempre estar ajudando ao próximo, seja uma família, seja um parente, seja até um desconhecido, mas é melhor dar do que receber. E é por isso que o real significado no fim das coisas, quando você chegar ao seu topo, você vai ver que o que te vai fazer feliz é estar ajudando aos outros de alguma forma, sendo útil, servindo. Mas quando você não faz isso, você vai se sentir uma pessoa infeliz, uma pessoa que chegou no seu limite e não tem mais um sentido para viver. Vai sentir o vazio porque você esqueceu da causa, que é servir Deus e as pessoas, que é as coisas que Ele mais ama. A coisa que Deus mais ama são as pessoas. Então, se você investir nas pessoas, Deus vai investir em você. Então, ele frisa bastante essa parte. Ele não falou da parte financeira, nem a parte amorosa das nossas vidas, mas ele reforçou de novo nesse capítulo 8 de Provérbios, em que a gente deve seguir a palavra de Deus, guardar as instruções dentro do nosso coração, seguir pelo caminho justo e certo e direito. E você viu aí nesse capítulo 8 todas as consequências que vão acontecer de bom se você seguir por esse caminho. Mas no final é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, comenta Provérbios 8 e eu vou estar dando curtida no seu comentário. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo para alguém que está precisando entender, interpretar a Bíblia e seguir o seu 2025 de uma forma diferente, uma forma mais fluida, mais leve. Eu conto com a sua ajuda, seja uma pessoa ativa em que todo lugar que você pisa, você prospera, você resplandece a luz de Cristo. E para fazer isso, você precisa ser uma pessoa ativa, produtiva. Então faça um comentário e compartilhe aí para alguém que você conhece ou não conhece também. Conto com você na próxima live ou no próximo vídeo do próximo devocional lendo o capítulo 9 de Provérbios e até lá eu vejo você novamente. Então é isso, valeu, é nóis e fui!